abençoado essa noite? Culto abençoado, culto ser do Senhor é muito bom. Amém, queridos? Queria trazer uma palavra de Deus no seu coração nessa noite. Não que as outras não são, mas eu queria compartilhar algo da parte de Deus com você. Abra sua Bíblia em Salmos de número 115, versículo 16. Salmos de número 115, versículo 16. As mensagens que nós tentamos trazer para vocês, nós buscamos trazer mensagens que são esclarecedoras, práticas e aplicáveis na vida e no cotidiano. E eu queria trazer uma mensagem para você hoje baseada em coisas importantes e aplicáveis que talvez você pode estar cometendo e conhecendo a verdade. A verdade faz o quê? Ela te liberta. Essa é a virtude da verdade. Ela traz libertação à mente. Salmo 115, 16 diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Queria que você repetisse comigo. Os céus, mais forte, os céus são os céus do Senhor. O apóstolo Paulo vai mencionar mais de um céu. Esse céu aqui, um outro céu e um outro céu. 3 tipos de céu. Isso aí daria um estudo muito bacana, né? Trazer depois. A parte que o apóstolo Paulo fala sobre os 3 céus. E ele fala aqui, o salmista escrevendo, que os céus e os céus são os céus do Senhor. Esse texto está declarando o seguinte, que Deus ele habita, ele contempla tudo que acontece, ele consegue enxergar todas as coisas que são feitas, mas a habitação, a morada dele é na onde, queridos? No céu. Por isso que o texto fala, os céus são os céus do Senhor. No céu não tem como ter uma marcação completa. O céu é onde o Senhor habita, é onde o Senhor faz as coisas acontecer. É do céu que vem a resposta, é do céu que vem a provisão, amém ou não amém? É do céu que vem a direção, é do céu que vem a instrução para as nossas vidas. Lá em Mateus, quando o Espírito Santo ele vem, após o batismo de João Batista em Jesus, vem da onde o simbolismo de uma pomba, do céu. Então do céu, você percebe que essas coisas emanam da parte de Deus. Quando o povo está no deserto e estão passando fome, de onde vem maná? Codornas, do céu. Então o céu, quem domina é Deus. O céu é um departamento onde Deus ele habita. Diz um texto que os céus não conseguem conter a glória de Deus. Tamanha é a imensidão do poder de Deus. Aí esse texto fala o seguinte: os céus são os céus do Senhor. Fala assim comigo, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Detalhe interessante. A Bíblia cita que os céus é do Senhor e é propriedade de Deus. Mas quando se trata da terra, ele deu para quem? Para os homens governarem. Essa fala ela é interessante porque ela traz um pensamento aqui muito simples de ser entendido. E ela responde muita coisa. Existe um vasto pensamento em perguntar: por que as pessoas passam fome na terra? Por que as pessoas na África acabam sofrendo, perdendo a vida porque não tem uma alimentação? E essas perguntas rondam. Quem já ouviu algo semelhante a isso, algum questionar? E no final a culpa sempre é retribuída a Deus. Repara para você ver. No final, Deus é culpado. Porque alguém passou fome, porque alguém se perdeu, porque alguém faleceu. Só que o texto é muito claro em dizer que a terra, ele deu para quem, queridos? Para os homens governarem. A terra é essa porção aí, ó.
Sua vida. A terra é essa porção que você tem aí, ó, sua vida particular. Deus, ele governa todas as coisas através do seu poder. Mas ele respeita uma palavra, que é a palavra que ele mesmo liberou, chamado o quê? Livre-arbítrio. Ele permite você tomar as suas próprias direções. Então, por mais que Deus seja onisciente, onipotente, onipresente, e tenha todas as atribuições que não tem comunicação com o homem, ele permite você tomar algumas direções da sua vida e você mesmo conduzir como deve achar que tem que ser feito. Por isso que ele fala, os céus é meu, é propriedade minha. Mas a terra, Juninho, é de sua responsabilidade. É você que tem que arcar com as coisas, é você que paga a conta, é você que tem que trabalhar, é você que tem que se manter. Quem está me entendendo? É você que faz o negócio acontecer, girar. Deus, ele pode abençoar, e ele já está abençoando. De que forma? Te dando saúde, abrindo porta, dando para você discernimento. Mas ir lá colocar a rifa, é você que tem que ir. Não tem um anjo que vai lá e colocar a rifa e você tem que receber o dinheiro depois, não. Levantar cedo para poder trabalhar, somos nós que precisamos fazer. Buscar o conhecimento é uma atitude humana. Por quê? Porque a porção de terra é sua. A ação humana é sua. Quando os dentes dão um tipo de cárie, você tem que ir na onde? Você tem que ir lá no dentista lá e falar com o doutor, estou com um problema aqui de mau hálito, alguma coisa. É atitude sua. Você pode ser um crente em Deus, salvo, liberto, mas aquela ação que é humana de ser feita, Deus não interfere. Quem está me entendendo? Por quê? Porque a terra, ele deu para os homens governarem. A terra é de alta responsabilidade. Por isso que governos vêm, tronos se vão, autoridades vêm, boas ou ruins. E Deus acaba não entrando nesse mérito. Deus acaba não interferindo, porque, na verdade, o governo é humano. A ação é humana. Eu lembro que um tempo atrás, e eu quero trabalhar sobre isso aqui, algumas pessoas começaram a orar para tirar o atual presidente da presidência, como se Deus fosse remover, matar ele lá e não subir na passarela lá. Deus não faz isso. A não ser que seja uma afronta voltada a Deus, quem está me entendendo? Direta. E aí Deus vai fazer conforme ele achar, lhe apraz. Mas tirar, porque alguém não vai governar tão bem, Deus não vai entrar nesse mérito, não. Porque quem elege uma autoridade? Deixa eu ver. Um país democrático. Nós. Então, se nós somos a maioria e colocamos alguém em um governo e ele não exerce bem o governo, é problema de quem? Nosso. Ah, pastor, me dá um exemplo bíblico sobre isso. Perfeito. Agora. Lembra que lá em 1 Samuel existia só juízes? Era só juízes que tinha. Deus tinha colocado juízes. Até que o povo começa a clamar para que tivesse sobre eles um rei. E eles escolheram quem? Saul para se tornar rei. Porque eles olhavam para as outras nações e todas as outras nações tinham reis que governavam sobre eles. E aí Israel queria ser parecido com as outras nações e Deus falou, não é a minha vontade. Mas como a terra é de quem? É suas, vocês que arquem aí. Vocês que resolvam aí. Vocês que assumam o B.O. de vocês. Porque a minha vontade é que vocês tenham juízes sobre vocês. Mas já que vocês estão insistindo com o profeta Samuel, eu não vou proibir, não. Pode exercer a sua vontade. E assim fizeram. Colocaram Saul como um rei sobre Israel. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a terra, na verdade, Deus deu para os homens governarem, mas depois que houve a civilização, depois que houve leis, princípios éticos, morais, na verdade, você fica limitado a algumas coisas. Desde do Código de Hammurabi, tem lá, não pode matar porque é olho por olho e dente por dente. Algumas coisas foram sendo limitadas. E Moisés segue essa direção também, escrevendo isso lá, dando algumas ordens. Perfeito. O que acontece é que hoje existe um governo humano que, de certa forma, é até redundante, mas nos governa, nos limita. Existe uma lei que proíbe. Existe uma constituição que rege um país, que coloca o que é certo, o que não é certo, que muda, que se altera. Inclusive, antigamente, algumas coisas foram alteradas e essa lei vai se renovando. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso?
Porque agora que existe uma criação de regras de leis, essa porção de terra, ela vai se limitando ao quê? A sua própria vida. Você passa a ser responsável pelas suas atitudes. Quem me entendeu? A terra, Deus deu para o homem governar. Mas a porção que você governa de verdade é qual? A sua própria vida. O seu próprio ser. A terra é para que a massa humana possa governar. Mas a porção que você domina, Valmir, é a sua própria vida. Quem está entendendo? Perfeito. Eu queria destacar duas coisas baseado, entendendo que a terra que Deus deu para você é a sua vida. Duas coisas importantes que eu quero mencionar que vai ser paliativo para que a gente possa entender algo aqui nessa noite. Fala comigo assim, doutrina. Perfeito. O que é doutrina? São fundamentos que se encontram na palavra de Deus. São verdades fundamentais sobre a fé. Por exemplo, quem é o nosso único suficiente Salvador? Quem? Jesus. Isso aí é uma doutrina que não se muda. Se você serve a Deus e você é evangélico, você crê que Jesus é o seu único, suficiente Senhor e Salvador. É uma doutrina, não muda. Você crê que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus? Sim ou não? É uma doutrina. Já está estabelecido. Você crê que toda essa escritura aqui, tem só um autor? Quem que é? Quem? O Espírito Santo. Diversas pessoas escreveram, mas a um só é o que direcionou todo, o Espírito Santo. Diversos escritores, mas um autor só, o Espírito Santo. Sim ou não? Você crê que a salvação é pela graça? Você entende que vir para culto, participar, orar, são princípios que alimentam a sua fé. Você crê, pelo menos a gente acredita aqui, em dons espirituais. Você crê na manifestação do Espírito Santo, sim ou não? Nós somos continuistas. Nós acreditamos. Nós professamos a fé em Jesus e cremos que os dons continuam para os dias de hoje. Então são doutrinas que não se mudam. Você crê que não pode tirar uma vírgula, nem um tio da palavra de Deus? Olha aí, é um princípio. Você crê que quando você vem aqui na frente, levanta a sua mão e você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Está feito. Você também sabe que o batismo não é para salvação. O batismo é um ato de alguém que entendeu sobre salvação e quer dar passos de caminhada com Cristo Jesus. Sim ou não? Princípios básicos. Você crê que existe uma casa celestial preparada para você, para mim? Você crê nisso? Você crê que nós estamos numa terra estrangeira? Olha aí, são princípios básicos. Está claro isso aqui? Presta atenção nesses detalhes, são importantes. Agora, outra coisa que eu quero mencionar. Doutrina é aquilo que é certo, é aquilo que é válido. Mas eu queria mencionar agora uma segunda coisa. Fala comigo assim, dogma. Mais forte, dogma. O que é o dogma? Dogma diz respeito como a igreja percebe, como ela entende e como ela centraliza os ensinamentos bíblicos. Isso é um dogma. Dogma é a forma de governar, a forma de ornamentar, a forma de fazer com que algo aconteça. Doutrina é aquilo que é bíblico, é aquilo que não muda. Salvação, fé, crença em Jesus. Dogma, eu vou colocar na palavra articulação humana, arrumação humana, organização para que algo aconteça. Perfeito. Quem entendeu aí? Amém? Vai comigo em Mateus capítulo 23, versículo 4. Guarda isso. Doutrina e dogma. Duas coisas distintas. Um é Bíblia, palavra de Deus, regra de fé e prática, e o outro é organização humana, liturgia humana.
Em Mateus capítulo 23, versículo 4 diz o seguinte: eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los nem com um dedo. Esse texto vai mostrar a ideia das tradições e regras religiosas que alguns líderes no Novo Testamento colocavam, impunham, a ponto do texto falar que eles colocam fardos, Eduardo Senes, que se tornam impossíveis de carregar. Fardos, que o texto fala, fardos difíceis de serem carregados. E a expressão do texto é: coloca sobre os ombros de quem, queridos? De homens. Fala comigo, homens. Mas no final, o fardo que é imposto, que é colocado, quem impõe não quer carregar. Olha o texto novo, presta atenção no texto. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-los nem com o dedo. Esse texto está batendo exclusivamente na pessoa que é religiosa. A palavra religião significa religar. A palavra religião é a tentativa do homem conectar com Deus. Existe, por força humana, alguma possibilidade do homem conectar com Deus, querido? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se não for Jesus, é impossível do homem fazer conexão com Deus, porque a palavra diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. Entendeu, Débora? O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, não há atitude, ação, esforço humano que consiga fazer com que o homem se esforce a ponto de se conectar com Deus. Aí o texto fala, exclusivamente do religioso, colocando um peso sobre os ombros, que na verdade eles nem querem mover os dedos. Perfeito. Agora vai comigo em Mateus capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, 1. Marcos 7, 1. Todos encontraram? Olha o que o texto diz. Ora, reuniam-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos que dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por não lavar, aí abre um parênteses, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Qual tradição? Qual tradição? Dos experientes. A palavra ancião significa experiente, aquele que tem lida com a vida. Mas comem com a mão por lavar. Versículo 6. Respondeu-lhes, Jesus é fera demais, bem profetizou Isaías a respeito de vós. E qual foi a palavra que Jesus usou? Qual? Hipócritas. Olha que detalhe interessante aqui que eu vou falar com vocês. Talvez alguns vão assustar. Você sabia que a palavra raça de víbora, hipócrita, nesse contexto do Velho Testamento era uma forma de xingamento, de uma bronca? Então Jesus aqui está o quê? Dando uma bronca nele. Jesus está dizendo, vocês são hipócritas. Quando João Batista chama o pessoal de raça de víbora, ele está pegando pesado. Ele está sendo duro. E ele fala o seguinte, hipócritas, como está escrito? Fala comigo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O texto fala o seguinte, e em vão me adoram, ensinando doutrina, que são o quê?
preceitos de homens. Repita comigo, preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Cara, esse texto aqui, se você olhar ao olho nu, Jesus está dando uma surra no fariseu e está dando uma surra no escriba. Fariseu, quem é esse povo? É o cara que ele faz com que a visão seja sempre pautada na argumentação que ele tem. O fariseu, ele é o cara do jejum, ele é o cara da oração, ele é o cara do estudo, ele é o tempo todo mostrando um papel de santidade. Ele é o cara perfeito. Ele é da raiz de Abraão, ele se sente a pessoa idealizada e diferenciada. Já os escribas, eles eram conhecidos como os doutores da lei. Eles escreviam, tinham conhecimento de tato de escrita. Então são duas raças de pessoas, duas classificações de pessoas que fragam da lei, que conhecem a palavra, que conhecem o tato da escrita na prática. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? E Jesus está batendo firme neles, dizendo o seguinte: vocês são hipócritas. É hipocrisia o que vocês falam aqui. Vocês cobram algumas coisas, vocês colocam peso nas pessoas, vocês estão reclamando que os discípulos, os apóstolos, não lavaram as mãos. E porque não lavou as mãos para poder comer, não lavou os talheres, estão em pecado? Tipo assim, onde tem isso? O que é isso aí? Fala comigo assim, dogma. Dogma. Isso é o bendito dogma. É um peso, é uma responsabilidade que, quando não é gerida de forma saudável, mais mata do que fortalece, mais tira do que coloca para dentro, mais afasta, expele do que acrescenta no reino de Deus. E aí Jesus bate em cima. Vocês são hipócritas. Vocês estão cobrando, reclamando porque os caras não lavou as mãos. Olha que preocupação você está com isso. Tipo assim, o que isso vai alterar a sua fé? O que isso vai fazer com que você perca a sua crença em Deus? Outro texto. Romanos capítulo 14, versículo 1. Quem está entendendo? Romanos 14, 1 diz o seguinte. Esse texto é muito bonito também. Aqui está escrito assim: acolhei ao que é débil. A palavra débil é fraco, tá? Então vamos lá. Acolham o que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come. E o que não come, não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Eu queria ler com você esse texto completo, a igreja toda. Vamos lá, do 1. Joga lá para nós, Romanos 14, 14, 1. 1, 2, 3, aqui em cima. Não pode ser mais forte, tá? Tá ruinzinho. 1, 2, 3. Segura. O direcionamento do apóstolo Paulo é o quê, Fernando? Acolher aquele que é fraco na fé. Com qual objetivo, Danúbia? Não discutir dogmas. Não discutir opiniões. Está entendendo? Acolha aquele que é fraco na fé, não para discutir coisa vazia. Continua. Segura. Alguns conseguem viver a vida crendo, servindo a Deus de uma proporção mais centrada. Outros
precisam de uma coisa mais avivada. Por isso que ele fala, quem come de tudo não deve o quê? Desprezar, Cadu. Quem come, legume. Quem está começando agora, quem está na nova jornada, quem está entendendo o texto? Continua. 1, 2, 3. Versículo 4. Mais um. Porque quem? Deus o acolheu, ou seja, Deus o recebeu. Continua. Se o texto fala quem é você para julgar o servo alheio, quem sou eu para julgar o servo alheio, significa que eu sou o quê também? Servo. Servo alheio, se retrata que eu também sou o quê? Servo. Continua. No final, quem sustenta de pé a igreja e o povo que faz parte dela? O Senhor Jesus. Você tinha que dar um glória a Deus aí, lá do fundo de sua alma. Então vamos lá então. Tito 3, versículo 9. Tito 3, versículo 9. Vai pegando a visão do negócio aí. Vai pegando a ideia. Tito 3, 9. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui em cima de novo. 1, 2, 3. Porque são o quê? Você é calvinista? Você é arminiano? Você crê na predestinação? No final isso é o quê? Inútil e sem valor. E crente às vezes cai nesses trem, né, senhor? Discutindo umas coisas que no final não tem valor. Perfeito. Já li texto mais com vocês. Doutrina. Palavra. Repete comigo. Doutrina. Palavra. Bíblia. Dogma. Criação humana. Regulação humana. E eu queria falar algumas coisas que são tidas como doutrinas, mas são dogmas. E quando você não se atenta para isso, isso passa a ser um peso na sua jornada cristã. E a nossa função sempre é de trazer para você um alerta, uma orientação para você ter discernimento de que é uma vida cristã sadia. Primeira coisa, você, eu, nós não somos salvos pelas nossas obras. Não há mérito em nós. Não há nada que você faça que você consiga alcançar a salvação em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, e somente pela graça bendita de Jesus. Só. Não há mérito em nós. Salvação vem pelo intermédio da fé. A Bíblia fala em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Detalhe. Você não é salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você acerta. Você não é salvo porque você errou. Nós não somos salvos pela quantidade de agariação que a gente ganha na caminhada, de tapinha nas costas. Não é salvo por isso. A gente é salvo exclusivamente pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Põe isso na sua cabeça. Põe isso na sua mente. Quando você acredita que você é salvo pelas obras, isso aí é um dogma. É a crença em algo que é meramente humano. Ajudar a senhora a atravessar a rua é um ato de bondade, mas não te dá salvação. Conheço pessoas que ajudaram a pessoa mais idosa a atravessar a rua, deram lugar para ela no ônibus, e se essa pessoa não aceitou Jesus, ela foi para onde, querido? Para os infernos. Salvação não é por obras. Quando eu acredito que o fato de eu ser uma pessoa muito bacana, muito justa, eu não mereço passar por situações, eu estou acreditando em um dogma que a salvação é por obras. Segunda coisa, que é um dogma,
Julgamento baseado pela aparência. Eu olho para alguém, logo penso, essa pessoa é alguém que serve a Deus. Logo penso, essa pessoa é um homem de Deus. Detalhe, crente às vezes cai em umas armadilhas porque se apega a isso. Vê alguém na internet, vê alguém que profetiza, vê alguém que roda no manto, tem um coque, pronto, ali agora colocou toda a sua crença que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, mas nem conhece a vida, Fernando. Nem sabe o segundo nome da pessoa. Segunda coisa, irmãos, que é um dogma que tem que ser quebrado, não é doutrina. Para de acreditar que existem pessoas mais abençoadas no sentido de ser mais espiritual que você. Amém ou não amém? O irmão pode cooperar em oração com você, mas perante Deus, a sua oração e a oração dele tem o mesmo valor. Sim ou não? E a gente é mestre em quê? Em intitular pessoas como pessoas importantes. Ah, é o ciclano da oração. Se eu não me engano, aqui em Lagoa, tinha uma pessoa aqui que orava e a casa dessa pessoa vivia cheia de gente o tempo todo pedindo para orar. Porque as pessoas entendiam que aquela pessoa era uma pessoa que tinha um contato a mais com Deus. Irmão, o véu se rasgou de alto a baixo. Vocês não entenderam não, né? O véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos livre acesso com o Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai no secreto que ele te ouvirá. Segundo dogma a ser quebrado. Para de achar que tem uma pessoa que sabe assim, essa aqui quando ora, Deus atende ela mais. De vez em quando, as pessoas mandam para a gente no grupo da igreja lá, até salientar um ponto importante aqui. Irmãos, a gente falou isso mais cedo na igreja aqui. O grupo da igreja é um grupo que a gente usa para poder pedir oração. Mas você também pode colocar testemunho de bênção lá também. Sim ou não? Tem pessoas que já nos reclamaram que só vê tragédia. A pessoa já abre o grupo da igreja, quando dá o... já fica, gente do céu, o que aconteceu? Quem morreu? Quem... Sim ou não? Hoje mais cedo aqui a irmã falou com a gente aqui, no culto, pastor do céu. Quando eu abro o grupo da igreja da El Shaddai, quando eu vejo a mensagem, já penso, uma tragédia. Quem morreu? Quem está passando mal? Por quê? Porque a gente pensa, aí entra detalhe, aí às vezes manda para a gente o pedido de oração, nós não postamos na hora, porque acho que a pessoa pensa que a gente colocando no grupo de oração lá o pedido, pelo fato de a gente ser pastor, vai... Quem está entendendo? A oração é mais forte? Não sei o que acontece. Abrindo parênteses aqui, coloca coisa benção no culto da igreja lá no grupo, coloca vitória. Amém ou não amém? Eu não pode falar isso aqui com vocês. Tem que deixar só que não, vamos colocar trem de bênção também. Comprou alguma coisa, comprou um lote, glória a Deus, irmãos, vamos orar por isso aqui também. Para a gente ter essa, sabe, essa diversidade de coisas. Julgamento pela aparência. Eu intitulo alguém como alguém que seja alguém que tem mais contato com Deus? Não. 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 Você tem livre acesso com o Pai. Terceiro ponto, que é um dogma. Estou começando a esquentar aqui já. Medo do castigo divino por falhas. Fala para o seu irmão do lado, você é pecador. Fala aí. Você é pecador, Zé? Ei, você é pecador. Tem gente que serve a Deus, sabe por causa de quê? Medo. Deus não quer que você sirva a Ele por questão de medo, não, querido. Deus quer que você sirva a Ele por questão de você entender que Ele é Deus sobre a sua vida. Simples. Deus não quer que você o sirva por questão de punição do inferno. Seria muito triste casar com alguém que está com você por questão de medo de você. Sim ou não? A mesma coisa Deus com você. Deus não quer construir um relacionamento com você por questão de medo, não. Terceiro dogma é achar que Deus te exclui porque você é pecador. Terceiro dogma é acreditar que o tempo todo o anjo fica lá apagando seu nome, escrevendo seu nome. Pecou, apaga o nome. Acertou, escreve o nome de novo. Isso é um dogma. Deixa eu falar com vocês uma coisa. O fato da igreja que ser uma igreja esclarecida não significa que todas as pessoas que servem a Deus são esclarecidas, viu? Eu falo isso porque eu sei que estou falando. Eu vejo na internet. Os ensinamentos que a gente prega aqui chegam em outros lugares e as pessoas ficam de cara por nunca ter ouvido o que a gente ensinou. E a gente ensina o básico e o prático. O fato da gente não ser alienado, aprendemos aqui coisa prática da vida,
Nós acreditamos que todo mundo, Juninho, é liberto. Não é. Tem um tantão de gente que crê e acredita que dogma é doutrina. Sim ou não? Outra coisa importante a ser mencionada. Fala comigo assim, exclusivismo denominacional. Outro dogma. Irmãos, o mesmo Deus que opera na Assembleia, na El Shaddai, opera na Presbiteriana, opera em qualquer outro lugar que sirva a Ele. Essa igreja não é igreja exclusiva porque é El Shaddai. É bom servir aqui na El Shaddai, é uma bênção. Não é bom? Uma igreja tranquila. Mas em contrapartida, aquela igreja simples lá, Deus também é Deus dela, é Senhor dela. Outro dogma a ser quebrado. O fato da gente crer com uma direção, com uma projeção, não significa que aquele que crê diferente um pouquinho e professa de uma maneira diferente, Deus não está lá também. Deus é com pentecostal, Deus é com assembleiano, Deus é com presbiteriano, Deus é com batista, Deus é, irmão, na igreja dele. Porque se não falar essas coisas, fica parecendo que só a gente é crente. Eu vou falar com vocês uma coisa, eu vou até falar uma coisa que eu depois vou apanhar. Assembleiano é mestre para achar que só eles é crente. Pode não concordar. Parece que todo mundo é carnal. Não, isso é dogma. Dogma. Falou de Jesus no lugar? Professa a fé. A Bíblia Sagrada é o livro de regra e fé e prática. Essa igreja é a igreja do Senhor. Outro dogma a ser quebrado. Foco exagerado em sinais e maravilhas. Fala comigo, foco exagerado em sinais e maravilhas. Vocês conhecem muitas igrejas assim, não conhecem? Que o foco dela só é revelação. E eu não estou falando da revelação da palavra. Estou falando em profecia. Em revelação que, eis que te digo, minha serva. Eis que te digo, meu servo. Dogma. A igreja precisa ter como seu principal ponto de acesso, Eduardo, Bíblia Sagrada. Pode acontecer revelação na igreja? Pode. É até importante acontecer. Deus usa pessoas para poder falar com pessoas? Sim, é claro que usa. Mas o principal foco da igreja é trazer uma palavra de salvação para a vida das pessoas. A gente pode, sim, em um culto, Deus usar, revelar. Deus já me usou já para falar com pessoas. Aqui mesmo no altar, aqui, de citar nome. Mas em contrapartida, eu estou dizendo aqui uma crença que eu tenho. Não acredito. Pode me chamar de herege, de frio. Eu não acredito que todo dia Deus me usa para poder falar com alguém uma palavra específica. Não creio. Toda hora tem uma revelação diferente. Tem lugares que a direção não é essa. O cara, o líder daquele lugar, só trabalha com revelação. Sim ou não? E aí no finalzinho bola um pouquinho de Bíblia ali e benção. Dogma. Porque o principal fundamento da igreja é a palavra de Deus. A Bíblia, ela continua sendo, irmãos, a palavra de Deus. Aonde não tem Bíblia, não tem nada. Tem que ter pregação. Outro dogma. Proibição de música. Os crentes criaram uma doutrina chamada música secular e música não secular. Ou seja, música de Deus e música que não é de Deus. A Bíblia fala o seguinte assim, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês interessante. Me veio aqui, amém. Esse texto revela dizendo que toda criatura ela adora o nome de Deus, não tem ninguém ateu. Sabia disso? Vou explicar por quê. Quando o texto fala que todo ser que respira, ele louva o nome do Senhor, significa que todo ser que faz, ele está adorando o Criador. Vocês não entenderam isso aqui não. Tivesse entendido, estaria dando glória a Deus. Não existe ninguém que seja ateu. Porque a Bíblia fala que todo ser que respira louva o nome do Senhor. Todo ser, toda criação que ela está exaltando a majestade daquele que criou.
Inclusive o nome de Deus é Yuat viver. Significado sopro de vida. Tudo declara a glória de Deus. Olha que ponto importante. Nem toda música que não fala o nome de Deus não é a música que eu não posso ouvir. Beethoven não fala sobre o nome de Deus, eu posso ouvir. O que tem a ver? É uma música clássica. Quem está me entendendo? Mas o dogma, o peso que é posto, tem mais. Tem cantores que cantam música. Por exemplo aqui, um cantor que canta música de gado aí, falando do cavalo, da galinha. Isso aí é contra a criação de Deus? Deus vai te amaldiçoar porque você escuta isso? Quem está me entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Dogma. Tem pastor, tem igreja que fala que se você ouvir uma música que não seja uma música de adoração, você está em pecado. Dogma. 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 Tem uma música, uma do Boi Soberano, não tem? Vocês conhecem esse louvor? Vocês conhecem, não conhecem? Ela fala sobre o que, Eduardo, esse louvor? Sobre o gado. E aí o gado ia machucar o menino, não foi isso? O resto do gado. Aí um boi lá ficou na frente, protegeu o menino. O que aquela música lá fala demais? O que fala demais? Que, irmão, vocês estão comigo? O que fala demais? Nada. Mas o que é? Dogma. Outro dogma. Condenação de lazer e hobby. Ô, John, teve uma época que as igrejas pregavam que era proibido o crente jogar bola. Estava em pecado jogar bola. Lembra disso? Dogma. Dogma. Era pecado crente andar de skate. Dogma. Era pecado crente andar de patins, Neemias. Dogma. Criação humana estipulada como se fosse uma coisa bíblica. E aí quando você... Por que eu estou dizendo isso aqui? Parece uma coisa que está sendo vaga. Mas boa parte da gente cresceu ouvindo isso. Cresceu ouvindo que Coca-Cola era do diabo, que Helmut era do diabo, não podia comer. Sim ou não? Que televisão não podia assistir porque a televisão era do capeta. Que mais coisa que tinha? Que mais? Tinha mais coisa. Que mais? Lembra aí? Que mais, Claudemir? Tinha. Televisão era um que não podia ter, não podia assistir. Calça. Eu conheço uma igreja que o ensinamento dela diz que todo mundo que servia aquela igreja e fazia parte dela tinha que dormir de calça, principalmente os homens, porque caso o Senhor viesse buscar, o Senhor não podia pegar você desnudado. Parece, a gente ri dessas coisas aqui, irmão, sabe por quê? Porque na verdade a gente é esclarecido das ideias. Sim ou não? Mas a pessoa que começa na fé e ela não conhece a palavra sagrada, as escrituras sagradas, e ela escuta alguém ensinando isso, ela vai acreditar. A pessoa passa 20 anos dormindo de calça, acreditando que se dormir lá de cueca, Deus não vem buscar ele. Se vir buscar ele, fica para trás. Isso é o que? Dogma. Dogma. Há uma crença que se você usa terno e gravata, paletó, você é mais homem de Deus do que quem não usa. Crença. Crença. Dogma. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? É por isso que a Bíblia fala, Nandim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro dogma. Um outro dogma que é muito ensinado, tem na Bíblia. Ensinado que tem a posição certa de orar. Existem determinadas obrigações de como orar. Inclusive, tem pessoas que são tão fixadas nisso, não estou batendo em cima disso, dizendo que não pode fazer, que a primeira ação que ela faz quando ela chega na igreja é o quê? Ajoelhar. E boa parte de quem aprende assim, se estiver em casa, não pode orar deitado. Tem que levantar e o quê? Ajoelhar. Perguntar para vocês uma coisa, irmão. Você acha mesmo que Deus tem crise com isso? É claro que quando eu ajoelho, Cadu, é uma questão de reverência. Mas, meu irmão, tem hora que não dá pra você fazer isso, não, é? E o cara que trabalha de Uber? E o cara que está precisando ali numa situação ali de... E aí, como é que vai fazer? Quem está me entendendo? Dogma. Dogma.
Tem gente que não consegue orar deitado, porque sente que é um pecado orar deitado. Meu irmão do céu. De vez em quando eu estou muito cansado, eu deito, começo a abençoar Jesus. E o Senhor abençoe Jesus. Quem já orou se meio cansado? Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quero agradecer ao Senhor nessa noite, que o Senhor pode abençoar Jesus, que o Espírito Santo possa abençoar Jesus também. E vai dormir. Ô irmãos, dogma. Por que eu estou batendo essa tecla? Porque eu quero que você sirva a Deus durante 10, 15, 20 anos e que você não enjoe de servir a Deus. Porque dogmas em excesso fazem com que as pessoas desanimem de servir a Jesus. Sim ou não? Outro dogma. Mulher não pode usar maquiagem, não pode se depilar, não pode fazer uma sobrancelha. Dogma. E não vem dizer para mim não que você não conhece alguém que segue esse dogma e crê que está na Bíblia. Todo mundo está aqui, conhece alguém que é assim, que acredita nisso. Por quê? Porque alguém ensinou. Porque a pessoa, na simplicidade, entendeu que está na Bíblia. Porque a pessoa interpretou que aquela palavra que alguém ensinou ali, e ela não questionou na palavra de Deus, é uma verdade. Só que isso não é doutrina. Isso é o quê? Dogma. Meu pai falou uma coisa interessante. Dias para trás, fiz um cortezinho dele e na live ele falou assim, disse que ele chegou na igreja, foi aqui na igreja mesmo, com uma camisa diferente, a irmã falou que a camisa era do diabo. Ele falou, não, essa camisa é do diabo não, essa camisa é minha. Eu paguei e comprei essa camisa. A do diabo é outra. Nessa aqui é minha. Essa aqui que comprou foi eu, Du. Nessa roupa é do diabo. Não, o diabo pode ter outra roupa parecida com essa, da mesma marca. Mas essa aqui eu paguei lá no Lagoa Crédito, um cartãozão passando. A gente vai colocando esses pesos na caminhada cristã, que é o texto que eu li com vocês. São pesos que vão o quê? Roubando a graça de servir a Deus. Quer mais que eu falo com vocês de dogma? Existem igrejas que seguem a direção de não usar uma mulher, não pode usar uma calça de academia. E vocês sabem disso, vocês estão vendo agora uma senhora em alta aí na internet, indo para a academia pegar peso de quê? De calça jeans, roupa jeans, de saião jeans. Ô irmãos, presta atenção para você ver. Quanto que o povo de fora vai querer servir a Deus vendo essas coisas? Fala a verdade comigo. Uma pessoa intelectual que lê, estuda, fala a verdade comigo. Não, fala comigo de verdade. Um cara que estuda, lê, vendo isso, é claro que vai zombar da gente, senhor. Inclusive, os caras que leem, eles já leram a Bíblia mais que os crentes, só para você ver. Eles sabem que aquela atitude de cada um é uma atitude que não tem na Bíblia, mas a prática faz com que a pessoa o quê? Não aproxima de jeito nenhum. Ô irmãos, tem crente que vai para a praia de terno e gravata. Ô irmão, faz um trem desse, então você foi ao Shaddai? Pelo amor de Deus. Tem foto aí na internet aí, de crente na praia, num sol rachando de Deus deu, de terno e gravata e roupa social. Procura que você vê foto. Mas o que é isso? Dogma. Sim ou não? Dogma. Quem está aprendendo alguma coisa? Outro dogma que é válido ser lembrado aqui, eu finalizo por aqui. Um dogma que a igreja criou também é acreditar que as músicas antigas são mais espirituais do que as músicas atuais. Dogma. Dogma. Não tem o fato da música ser escrita antiga e agora ser atual, ser mais espiritual que a outra, não. O que vai mandar é a letra, o que está cantando ali. Quem está me entendendo? Dogma. Por que eu estou trazendo essa orientação no culto cedo do Senhor? Porque dia de culto cedo do Senhor é dia de consertar, orientar, dar uma arrumada. Sabe, irmãos? Serve a Deus. Amém? Não faz muita firula, não. Não faz coisa que você não consegue sustentar, não. Não faz coisa que você não consegue se comprometer com isso, não. Vai no básico, senhor. Ô moço, vem para a igreja, senhor. Senta aqui, senhor. Ouve a palavra. Você não é pastor. Você não sabe como é que uma igreja tem que gerir. Você não sabe. Assim como eu não sei como é que uma empresa que vende carro tem que gerir. Eu não sei, porque eu não mexo com isso. Eu não sei como é que gera a sua empresa que mexe com refrigerador. Eu não sei fazer isso, não. A mesma coisa em relação à igreja. Moço, vem para a igreja, senhor. Participa, senhor. Seja um dizimista para sustentar essa obra do Senhor aqui mesmo. Seja alguém que levanta as mãos e canta as músicas e participa. Depois, Juninho, vai para sua casa,
come um lanche e segue a vida. Quem está me entendendo, irmãos? Parece uma coisa besta, boba. Mas o que acontece é que a gente vai colocando esse tanto de peso. Peso. Ah, porque não pode cortar o cabelo de um jeito porque é pecado. Está na onde escrito isso? E tem mais coisas aqui que se eu pudesse falar com vocês, eu não quero falar para não causar os ânimos dos irmãos durante a semana, falar de mim aí, entre vocês. Muito tempo que poderia falar aqui, que está na Bíblia. Eu não vou falar. Ouça, vive a coisa prática da vida. Amém ou amém? É participar mesmo. Tem uma programação de participa. Tem um trem para seus meninos envolver? Envolve seus meninos. Irmãos, é simples servir a Deus. Não é difícil. É a gente que vai pegando um tantão de peso. Vai achando peso no meio do caminho. Abraça um peso aqui. Ah, porque agora não pode usar isso. Você não gosta de calça apertada? Põe uma calça mais larga, ué. Você gosta de blusa social? Vende blusa social para a igreja. Pode vir de blusa social. Você gosta de vir de bermuda? Vende bermuda. Você gosta de vir de boné? Oi, vende boné. Quem está me entendendo? Você gosta de usar um óculos? Usa seu óculos. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. A gente é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos convidou, irmãos. Não submeta de novo ao jugo de escravidão. Mas sabe o que é o problema? A gente é cheio de achismo. É cheio de achar um tantão de coisa. É cheio de questionamento. E questionamentos que são embasados não em doutrina, e sim dogmas. Dogmas. O dogma é necessário? Sim. Ele é importante porque ele traz uma regência para o ambiente. Por exemplo, aqui. Nós temos uma pegada que já é clara da El Shaddai. Ensinamento prático. Quem está aqui já sabe que a gente ensina de forma prática. Eu não consigo alterar meu tom de voz para poder pregar para vocês, e nem quero fazer isso. Mas tem igreja que o cara consegue. Eu fico imaginando treinando em casa fazer isso. Ele não sai na hora, sai na hora. Eu acho que não sai, tem que treinar em casa. Nem consigo fazer, nem tem voz para isso. Mas tem igreja que o cara tem essa pegada. O cara consegue falar num tom alto de voz, mantendo uma voz com uma vibração, que eu falo, cara, que legal. Não sei fazer, não quero fazer. Quem está me entendendo? E não estou criticando quem faz. Estou dizendo que tem direcionamentos. Por exemplo, a El Shaddai é essa pegada aqui mais congregacional de ensino, de palavra. Quer ouvir uma palavra séria? É aqui mesmo, esse lugar. Aqui é a palavra séria. Quer uma coisa prática para a vida? Você está no lugar certo. Mas eu não quero alterar a voz para você poder pensar que eu sou mais espiritual. Os pastores daqui oram com o olho aberto, porque a visão que a gente tem de olhar com o olho aberto não é que a gente não crê que tem que orar com o olho fechado, é porque nós estamos com a responsabilidade de cuidar do rebanho. E eu nunca vi pastor na Bíblia com o olho aberto. Inclusive Davi só conseguiu defender do urso e do leão porque estava de que forma? Vigio. Deu para entender? Por exemplo, aqui na nossa igreja, nós seguimos a palavra de Deus. A forma que a Bíblia ensina é graça e paz. Pega aí, ó. O apóstolo Paulo cumprimenta nunca de que forma? A paz e a graça e paz esteja com vocês nas cartas escrevendo para as igrejas. Mas eu não importa você falar a paz do Senhor. Quem está me entendendo? O fato de eu ver algo, acreditar em algo, sustentar algo, não me impede de falar com você a paz do Senhor. Eu até falo com vocês, fala a paz do Senhor aí, graça e paz, boa noite. Quem está me entendendo? Aqui a gente trabalha assim. Nós não criamos coisas que a gente não consegue sustentar. Eu vou ler com vocês o texto novo aqui e finalizo o culto. Vai lá naquele texto novo. Para ficar marcado na mente de vocês. Aqui, ó. Abre aí para mim aí em Marcos 7:1. Melhor, Romanos 14:1. Vamos ler de novo para a gente finalizar? 1, 2, 3. Acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões.
Tito 3,9. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, pois são coisas inúteis e vãs. O que eu quero falar com vocês essa noite? Vive a vida prática. Vive a vida prática da Bíblia. Vive a coisa, Lucas, prática. Prática. Vai num restaurante? Pode orar lá tranquilinho, moço. Ô Senhor, obrigado por esse alimento aqui. Senhor, meu Deus, aleluia, glórias eu te dou. Cara, o cara que te vê fazendo isso aí, ele vai zombar de você. Ele vai te ridicularizar, Ramon. Deu para entender? São essas coisas que a gente quer que você faça. Eu quero te trazer um ensinamento, uma maturidade, que você consiga servir a Deus, mas que as pessoas não zombem de você e você não seja incoerente. Quem está me entendendo? Irmão, nem em todo lugar você vai conseguir falar de Jesus. E por isso que a sua vida tem que ser uma pregação. Quem está me entendendo? Isso aí é dogma. O dogma em excesso traz prejuízo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Teve uma época aqui na Lagoa da Prata, logo quando a gente trocou essas cadeiras, conta essa história para vocês. Por que a gente colocou as cadeiras aqui da igreja como a cor vermelha? Primeiro que é o símbolo da igreja. E primeiro que as cadeiras da igreja todas eram brancas, né? E aí quando fazia mutirão para lavar, não vinha ninguém. E as cadeiras encardiam mais. Nós pensamos em uma forma de ser sensato e compramos cadeiras vermelhas. Você acredita que tinha líderes que falavam que a cor das cadeiras lembrava a cor da pomba-gira? Que a nossa igreja era a igreja carnal? Porque as cadeiras são vermelhas? E parecia centro de... Vocês já sabem já o que é? O que é isso aí? Do dogma. Eu não sabia que cor de cadeira convertia ou fazia você ser mais crente ou a igreja mais de Jesus, não. Isso é o quê? Dogma. É dogmazinho, é trenzinho que não precisa, é adornozinho não necessário. Outra crítica que tiveram como dogma aí. Uma época, eles bateram firme na igreja que pintou a parede preta. Jesus continuou visitando a igreja com parede preta? Hã? Vocês estão com dúvida? Jesus continuou visitando essa igreja com parede preta? E quando era branca? Do mesmo jeito. Mas o que é? Dogma. Não pode de jeito nenhum, porque, né? Preta é do capeta. Eu ia vir com uma blusa hoje branca, eu fiquei até cismado. Calça branca, tênis branco, blusa branca, eu falei, é pai de santo, vai pensar na hora. Vai pensar que eu estou dando ceia. Eu conheço vocês. Vocês são uma bênção, irmãos. Já bateram em nós com essas cadeiras também, viu? Como é que pode o pastor pregar sentado? Uai, da mesma coisa que alguém pode assistir culto sentado, velho. O pastor não é melhor do que o outro, o pastor está só com a palavra na tribuna, só. Dogma, Valmir. E sabe o que isso acontece? Isso te cansa. Eu conheço um tantão de gente frustrada com a igreja por causa de dogma. Sabe o que acontece? A pessoa ela é útil a vida toda na igreja, mas o dia que ela vacila um pouquinho, pronto. O povo da igreja mata a pessoa. A pessoa anda certa a vida toda servindo, mas se ela pisa numa casca de banana e escorrega, pronto. Já não vale o quê? Mais nada. É por isso que a Bíblia fala, ó, de forma bem simples, cada um cuida da sua própria vida. Porque no final, quem justifica é Deus. E é para Ele que você bate continência, irmãos. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. A El Shaddai não é uma igreja perfeita, não. E nós nem queremos ser perfeitos. Nós não queremos ser chamados de pai espiritual. Nunca pedi isso para vocês. É até feio demais você me chamar de pai espiritual. Eu tenho 26 anos. Você tem quantos anos? Você tem 40 anos. Tá bonitão, cara. Enxugado, hein? Me chamar de pai espiritual. Chamar meu pai de pai espiritual. Ele é pai, é meu. Do Vinicinho da Vitória. Dogma. Teve uma época, eu acho que vocês pegaram isso aqui também, a gente não era daqui. Principalmente naquela época do G12. Quem lembra do G12? Meu Deus do céu. O G12 tirou gente para a igreja. Por causa de quê? Dogma.
Peso. Vocês não lembram, não? Geração de 12. Vou nem tocar nisso, não. Deixa isso para lá. Vamos viver em paz, servindo a Deus, irmãos? Vamos viver em paz, servindo a Deus? Congregando? É indo para o trabalho mesmo? É vindo aqui na oração? É na quinta-feira ouvindo uma palavra, pregando? É essas coisas simples, irmão. Irmão, faz um trem que sustenta. Sabe o que sustenta uma casa? Arroz, feijão e ovo, carne. Não é caviar, não, senhor. Não é, como é que chama aqui dentro que você tem na sua casa? Risoto. O risoto é bom, cara. Risoto é uma coisa gostosa. Mas não tem que sustento. Quem está me entendendo? Vai para o básico. O básico você não erra. O básico você permanece aí durante 20, 30, 40, 50 anos, sem tomar nenhum tipo de prejuízo. A gente trabalha com o básico. Vocês nunca viram a gente fazer campanha de oração aqui na igreja? A não ser dízimo e oferta na igreja, a não ser questão de comprar algo como o ventilador, lote, nada mais. Quem está me entendendo? Sabe por quê? Denis, a gente trabalha com base. Eu não quero dilubriar a sua fé, eu não quero te convencer que a gente é altamente, maravilhosamente, perfeitamente, sublimamente homem de Deus. Não quero isso, não. Eu não quero que você carregue esse peso e nem quero que você coloque esse peso sobre mim. Nossa meta aqui, Eduardo, é servir a Deus. Servir a Deus. Servir ao Senhor. De vez em quando você vai ver algumas coisas, o Tiago xingando aí as meninas. Né? Não escandaliza, não. É porque nós somos uma família. E família é assim mesmo. De vez em quando a gente rusga um com o outro, o povo do louvor rusga um com o outro. Mas no final, irmão, quem está no caminho tem que continuar caminhando, servindo ao Senhor. Tomei muito tempo de vocês. Vamos orar? Vocês foram abençoados? Tirou o peso das costas? Tirou? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai. Porque o Senhor é muito bom. Deus, o Senhor é um Deus que é fácil de ser servido. É a gente que complica as coisas, a gente que exige um tanto de coisa. É a gente que cria um tantão de regra que no final a gente se embaraça nas regras que nós criamos. Por isso, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor o seguinte: faça com que a gente viva a coisa simples da vida, a coisa prática, a coisa que a gente consiga caminhar com o Senhor. A minha oração nessa noite é: fortalece o nosso espírito para servir o Senhor, não durante só 3, 4, 5 anos com intensidade, mas que seja uma vida longa, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Meus amados, que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para tudo sempre. Vai em paz. Beijo no coração, sem dogmas. Beijo. Os homens recolhem as cadeiras.